Pessoal, para que vocês se organizem, a gente está falando do módulo 10 da apostila, o capítulo 3, lá na apostila 2, tudo bem? Então, para vocês se organizarem aí, tá bom? Então, esse módulo 10 é uma historinha da tabela periódica, como que tudo começou, como que tudo se organizou, tá bom? Tá? Pessoal, a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem que o titio tá olhando o chat também, tá bom? Então vamos lá. A primeira ideia de organização dos elementos químicos foi proposta por esse senhorzinho, o senhor Dalton, né? Olha só, cadê minha seta aqui? Achou. Opa! O senhor Dalton, tudo bem? Então, pessoal, esse Dalton aqui, pessoal, o que que aconteceu com... O que que acontece nessa minha situação? Dalton, ele propõe, então, a ideia da ordem crescente de massa atômica, tá? Além disso, além dessa ordem crescente de massa atômica, ele propõe símbolos para os meus elementos. Olha só. Então eu tenho aqui o hidrogênio, carbono, oxigênio, fósforo, né? Enxofre, magnésio, tá bom? Então, ele acaba trazendo essas informações e na lateral aqui, percebam que ele propõe essas massas, tá? Essas massas que não foram tão fidedignas e tão aceitas, tá bom? Então, Dalton, na sua primeira proposta, o que é interessante a gente lembrar? A gente está falando de uma ordem crescente, tá bom? Então, é do menor para o maior. Sim, tá, ela vai ficar piscando por conta do compartilhamento, tá? Mas tá piscando muito? Como é que tá aí? Deve ser na hora que eu clico. Mas estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo acompanhar? Sim, sim. Mesmo piscando. Que bom então. Pacine! Muito bem. Marjorie, Gabriel, João Pedro, Júlia. Que Pacine, professor Urano. Esse Urano tá. Obrigado. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, então. Então, Dalton, ele propõe essa ideia da tabela periódica, tá? Então, essa organização aí, tá bom? Então, Titio pode colocar lá na prova de vocês e pergunto para vocês quem foi o primeiro ou o primeiro senhor a propor uma organização dos elementos químicos. Vocês vão colocar para mim que foi o Titio Dalton, né? E ele propôs uma ordem crescente de massa atômica. Perfeito. Até o presente momento tá tudo ok? Olha só a minha tabelinha de Dalton. Beleza, Tayla. Isabela. Liza. Ei, Liza. Saudades de vocês, meus amores. Por incrível que pareça, sim, eu estava com saudade de todos vocês. Saudade de dar aula para todo mundo. Ixi, tá meio complicado de ver aqui, mas vamos lá. Foto. Fofo. Que lindo. Então tá, olha só, pessoal. Agora vem a questão das tríades de Dobereiner, tá bom? Então, as tríades de Dobereiner, ele propõe o quê? A massa do elemento central tem que ser igual à média dos outros elementos, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho lítio, sódio, potássio. Lítio, símbolo Li. Sódio, símbolo Na. Potássio, o símbolo é o K. Tá bom?
Então ele acaba que ele está afirmando o quê? Que a massa do sódio é igual à média da massa do lítio com a massa do potássio, tá bom? Toda vez então que eu clicar na tela vai ficar desse jeito? É sério? Deixa eu me pensar agora. Deixa eu ver aqui. Já sei o que a gente vai fazer. O seguinte, vou tentar de uma maneira diferente aqui. Lararararara, cante uma canção. Olha lá, vamos lá, vou tentar por aqui. Erro! Aí ficou bom, ó. Nossa senhora, tá bom então. Tá vendo sobreposto, não é, pessoal? Isso. Tá. Então vamos tentar para o compartilhamento mesmo da tela. Vou fazer aquela linha preta pra gente ver o que vai dar. Aqui. Então, pessoal, olha só, deixa eu tentar ver aqui a marca-texto se vai. Então eu falo o quê, pessoal? Que piscou. A massa atômica do sódio, então, vai ser o quê? A média das massas do lítio com o potássio, tá bom? Então, aqui eu mostro para vocês o que é uma média. O que é uma média? É a massa do lítio mais a massa do potássio, tudo isso dividido por 2. Tá bom? Então percebe que a massa do sódio, olha só, 22,95, então é aproximadamente 23. Então eu estou falando, pessoal, de uma proposta muito interessante. Quando o Dobenheimer faz essa proposta, pessoal, é algo bem, como é que eu posso dizer? Bem revolucionária, tá? Inovador, muito bem, Moniz. Obrigado pelas palavras. Então é algo extremamente inovador, algo que ele fala assim, não, vai ser diferente, vamos fazer essa coisa diferente. Só que ele acaba que no meio do caminho ele encontra problemas, tá bom? Então, tanto Dalton quanto Dobenheimer tem problemas em seu modelo atômico, em sua proposta de modelo atômico, tá bom? Tudo bem? Até aqui tá ok, pessoal? Eita, eu fazendo bagunça. Muito bem, então vamos lá. A nossa próxima ideia é a ideia do parafuso telúrico de Charcot. Ó. Então, Moniz, hoje à tarde a gente não vai ter aula, mas para a semana que vem a gente está organizando plantões fixos, monitorias fixas, tá bom? Tô fechando horário agora e aí semana que vem a gente vai ter esses plantões para a gente resolver exercícios, tá bom? Esses plantões não serão para tirar dúvidas e exercícios. Sim, senhor? Respondido? Então, beleza, então. Então, parafuso telúrico de Charcot, tô aprendendo François, oui, né, Mercê? Então, olha só, ordem crescente de massa. Então, a tabela proposta pelo Charcot é uma ordem crescente de massa. Então, percebam que todos os meus cientistas,
eles estão muito fixos na ideia da ordem crescente de massa atômica, tá bom? Então ele fala o quê, pessoal? Que as linhas verticais, olha só, linha vertical, elementos em uma mesma linha vertical têm o quê? Propriedades semelhantes. Então acaba que aqui ele coloca uma ordem crescente de massa atômica, porém ele tem o quê, pessoal? Ele tem essa ideia das propriedades, propriedades semelhantes, tá bom? Então ele acrescenta. Luan, eu não sei se vocês estão merecendo, não. Estou pensando ainda nessa possibilidade. Vou pensar com carinho no seu caso. Então, observem só, pessoal, que ele tem o quê? Que ele acrescenta essa ideia da propriedade semelhante, tá bom? Então, ó, aqui no parafuso, ó, rodou, 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 tá bom? Então, seria mais ou menos essa ideia. Tá bom? Então, pessoal, isso daqui foi bem interessante quando o Charcot propôs, por conta da ideia dessa questão de propriedades semelhantes. Tá piscando, né? Às vezes o jeito como faz, sei lá. Ó, aqui também aparece para mim que pisca. Deixa eu ver aqui no... Ah, acabei de ver aqui na apresentação pelo celular. Maria Luísa, o que você quer que eu repita? Tá, pessoal? Quando vocês quiserem que eu repita alguma coisa, me avisa, que aí eu repito para vocês, mas me avisem o que vocês querem, tá bom? Deixa eu apagar isso daqui. Esse bagunço. Eita! Essa bagunça que eu fiz aqui. Então tá, vamos lá. Tayla, o que estão na mesma linha vertical tem características parecidas? Sim, Tayla, são características semelhantes, tá bom? Tudo bem? Parte da linha do cálcio, tá. Então vamos lá, por partes. A parte da linha, Maria Luísa, quer dizer que quando eles estão na mesma linha vertical, deixa eu colocar minha setinha aqui, vocês conseguem ver a setinha? Vocês veem a setinha? Beleza. Quando os elementos eles estão na mesma linha vertical, significa dizer que eles têm características semelhantes ou mesmas propriedades, tá bom? Então eu estou afirmando para vocês que o boro e o alumínio têm características semelhantes. O berílio, o magnésio, o cálcio têm características semelhantes, tá bom? O lítio, o sódio e o potássio também, tá? Letícia, para algumas turmas sim, para outras não, tá bom? Eu tô nivelando vocês, tá? Aí deixa eu subir aqui o coisa. E como ele atribuiu os outros elementos acima do cálcio? Pessoal, acaba que ele chega no momento em que também ele vai ter problemas, tá bom? Porque olha só, como que um ametal, por exemplo, o boro, vai ter características semelhantes do alumínio? Como que acontece essa situação, tá bom? Então acaba que ele chega no momento que ele vai ter problemas, tá bom? Deixa eu abaixar o coisa. Letícia, já respondi. Jonas, quais características, Jonas? Seria características da família. Por exemplo, cor, por exemplo, estado físico, por exemplo, uma ordem crescente de ponto de fusão e ebulição, tá? Então ele acaba que isso daqui ele dá essa ideia. Tá bom, pessoal? Até o presente momento, ok. Beleza, então. A gente vai dar continuidade, tá?
Temos aqui agora 84 pessoas. Ó, gostei de ver, muito bem. Estão de parabéns, meus amores. Olha lá quem apareceu. A lei das oitavas de John Newland, tá? A lei das oitavas de John Newland propõe o quê? Os elementos serão agrupados 7 a 7, de forma que a cada 8 elementos, as suas propriedades se assemelham. Então, peraí, olha só, lítio, vou contar 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha só, ficou o quê, pessoal? Caiu na mesma casa. No mesmo grupo. Então, elementos de um mesmo grupo têm características semelhantes, tá bom? Tudo bem? Então, essa daqui é a lei das oitavas. Pergunta de prova. O que foi a lei das oitavas de John Newland, tá bom? Isso é uma pergunta muito pertinente. Então, dando sequência, olha que coisa mais maravilhosa do mundo, a tabela periódica de Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev, olha só que lindão, pessoal. Então, olha só, Mendeleev propõe, então, aquilo que chamaremos de quê, pessoal? Da lei da periodicidade. Essa lei da periodicidade fala o quê, pessoal? As propriedades dos elementos vão variar periodicamente em função da sua massa atômica, tá bom? Será, Arthur? Nunca se sabe, né? Às vezes eu dou a dica certa, né? Então, olha só, pessoal, o que fala? Ele pega a lei das oitavas e reformula essa lei das oitavas. Então, ele coloca uma nova ideia para essa lei das oitavas. Então, agora não é a cada 7 elementos, a cada 8 elementos que essas propriedades vão se repetir. Essas propriedades vão se repetir de forma periódica, de tempos em tempos, tá bom? Letícia, lei das oitavas, olha só. Os elementos vão ser agrupados 7 a 7. Ó, aqui tem 7 elementos na minha linha. 7 elementos, tudo bem? De forma que a cada 8 elementos, as propriedades serão repetidas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que no oitavo elemento ele vai repetir a mesma propriedade do lítio? Então, por conta disso, eles estão no mesmo grupo. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebe que caiu no mesmo grupo aqui? Tá bom? Letícia, ok? Ah, não, Mariana. Marina. Parafuso telúrico, olha aí. Beleza? Seguindo. Então, eu tenho a lei da periodicidade de Mendeleev. O que é interessante aqui em Mendeleev? Percebe, ó, olha aqui na imagem. Aqui, 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 aqui. Percebe que você tem elementos em que ele só propõe a massa e não propõe o nome desse elemento, o símbolo desse elemento? Então, Mendeleev ficou conhecido como o pai da tabela periódica por conta disso, por conta dele ter proposto, pessoal, a ideia de elementos que nem surgiram ainda, nem tinham sido descobertos, tá bom? Exatamente, Isadora, eles não tinham sido descobertos. Então, o Mendeleev ele faz uma previsão dos elementos. E acaba que esses elementos vão ser confirmados, e eles vão estar nessa posição em que Mendeleev propõe, tá? Ele acaba também que ele coloca em dúvida algumas massas de alguns elementos, tá bom? Então, observem aqui que tem alguns elementos que têm uma massa duvidosa, beleza? Exatamente. Se tem cadê o TH? Sim, ele tem uma dúvida em relação à sua massa, tá bom? Para finalizar, eu tenho o quê, pessoal? Os dois senhores cientistas que mais
que finalizaram a tabela periódica mais atualmente, são os modelos mais atuais. Então, eu tenho o Henry Moseley, tá, pessoal? Que ele vai propor a ideia do número atômico, ok? Então, não vai variar mais em função da ordem crescente de massa, e sim da ordem crescente de número atômico. E eu tenho o Glenn-Seaborg, tá? Que ele vai trazer os elementos transurânicos, são elementos com número atômico de 94 até 102, tá bom? Muita gente me pergunta, professor, se eu pegasse a série dos lantanídeos e dos actinídeos e colocasse na tabela periódica, nós teríamos essa situação aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Se eu fosse fazer a tabela periódica conforme ele propõe, né, com a série dos lantanídeos e actinídeos dessa maneira, ficaria desse jeito. Imagina o tamanho dela para trabalhar. Daí, propõe-se, então, a ideia da nossa tabela periódica mais atual que nós temos. Então, eu pego a série dos lantanídeos aqui, ó, e a série dos actinídeos e jogo para fora para compactar a minha tabela periódica. O que eu preciso que vocês lembrem é que isso daqui saiu de onde? Saiu daqui, ó. Igual na imagem anterior, tá vendo? Tudo bem? Amores, ficou claro? Ficou claro? Sim. Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, agradeço muito, 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 muito a presença de todos vocês, tá? Espero... Lei das oitavas, vamos lá. A lei das oitavas, pessoal, a lei das oitavas está relacionada com o quê? A lei das oitavas está relacionada com o quê, então? Essa lei das oitavas, pessoal, vai estar relacionada diretamente com uma organização. Então, meus elementos vão ser agrupados 7 a 7, tá bom? E a cada 8 elementos eu tenho uma repetição dessas propriedades, tá? A partir de Moseley eu tenho a questão dos números atômicos, tá bom? A organização dos números atômicos, tá? Não é mais massa atômica, e sim número atômico. Ok. Amores, vocês vão ficar com uma loira maravilhosa agora, tá bom? Beijos em vossos corações. Tenham um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e até semana que vem, ok?